E aí, qual que é o melhor banco brasileiro para investir? Nessa nossa série aqui estamos falando dos principais bancos brasileiros, os maiores bancos, que são Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e hoje nesse vídeo que falar de Santander. Qual que é o ativo que está sendo negociado com maior desconto? Qual ativo que tem a perspectiva de trazer o melhor retorno para o acionista? Então, já vimos aí, como eu falei, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, que até o momento está ganhando, e agora tem análise de Santander. Pô, será que ele está melhor? Será que ele tem uma estrutura de risco melhor? Será que traz um retorno para o acionista melhor também? É isso que vamos ver. Então, fique aí e nos acompanhe. Quem pegou essa série no ano de 2021 com certeza conseguiu surfar uma excelente movimentação, como foi de Banco do Brasil, que em 2 anos deu mais de 70%. E quem sabe agora pode estar surgindo uma outra oportunidade nesse vídeo daqui. Eu vou falar qual o banco que eu escolheria para investir com base nessas premissas de performance, risco e preço. Então, já deixa o seu like aqui antes da gente comentar, que é muito importante para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. E se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, clica no sininho para receber a recomendação sempre que um novo vídeo for para o ar. E vamos lá. Bom, então a gente está basicamente analisando os ativos sobre essas três óticas, tá? Performance, risco e preço. Os 3 pontos são fundamentais. Pô, ninguém vai querer entrar numa empresa, você não vai querer se tornar sócio de uma empresa se a empresa não te traz um retorno, se a empresa não dá lucro, ou se o lucro é muito baixo de tal forma que seria melhor você investir em uma renda fixa, por exemplo. Da mesma forma, não adianta você investir em um excelente negócio que tem uma excelente performance, mas que pode ser uma bomba e estourar a qualquer momento. E, obviamente, o que vai impactar nisso daí, tanto em diminuir o seu risco e melhorar o seu retorno, é o preço que você faz a aquisição daquele ativo, ou por quanto você compra aquela empresa. Então, vamos lá. Vamos analisar aí, a princípio, a ótica de performance. Primeiro que a gente vai olhar aqui o crescimento do lucro líquido ao ano dos 4 bancos, que a gente está vendo aqui que o vencedor é Banco do Brasil, com 24,79% de crescimento do lucro líquido ao ano nos últimos 5 anos. Santander vai ficar aqui em 5,38%, né? Então, da nossa lista aqui está brigando basicamente com o Banco Itaú. Bom, outra coisa que olhamos também é o crescimento do patrimônio líquido. Quanto que vai crescendo esse patrimônio líquido da empresa? E a gente vê aqui que Santander está crescendo 3,79% ao ano nos últimos 5 anos, o que é um valor não tão interessante, até porque fica abaixo, né, do que é a inflação. A gente tem aqui ganhando somente aqui o Santander ganhando somente aqui do Banco Itaú. E a gente vai aqui também olhar qual que é o retorno que ele traz para o acionista. Bom, aqui a gente tem as medidas de geração de caixa, de fluxo de caixa, né? Então o que a gente vê aqui do Santander é o menor, 18 bilhões, mas isso daqui obviamente vai ser fundamental para que a gente possa um pouquinho mais adiante analisar o risco da empresa. O outro ponto aqui que eu quero olhar é o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, qual que é o retorno que essa empresa consegue ter sobre o patrimônio líquido dela? Até porque se for um valor muito baixo, pô, valeria a pena a empresa liquidar sua operação e colocar num ativo que fosse mais lucrativo. Dentre esses, Santander fica com menor retorno sobre o patrimônio líquido, que é de 10,35%. Obviamente que se você comprar essa empresa com desconto, por exemplo, você comprar essa empresa com 50% do desconto do valor de patrimônio líquido dela, o retorno que você teria seria o dobro, né, visto que você está pagando metade pelo que vale o patrimônio dela. Agora, em termos de ativos circulantes e passivos circulantes, ativos são os ativos de curto prazo, tá? Caixa, investimentos de curto prazo e tudo mais. A gente tem o ativo com a menor quantidade de ativos circulantes aqui, que é de 22 bilhões, mas também o ativo com menor quantidade de passivo circulante. E o que significa isso? Passivos são as despesas, obrigações e dívidas. Então, envolve tudo isso daqui, só que são as despesas, obrigações e dívidas de curto prazo. Então, a medida aqui que a gente tem para olhar o risco é através da liquidez corrente, ou seja, desses ativos de curto prazo, se eles fossem liquidados, quanto que eles conseguiriam pagar das obrigações aí de curto prazo? Então a gente vê que nesse cenário
a gente tem Itaú 0,36 de liquidez corrente, ou seja, a empresa só tem 36% de ativos do que precisaria para cumprir com as suas obrigações de curto prazo. Banco do Brasil 15%, ou 0,15. E a gente tem aqui Bradesco 0,10 e Santander 0,44. Então a gente vê que Santander, neste caso aqui, ele tem uma disponibilidade de ativos de liquidez muito mais interessante, muito mais atrativa, no sentido de que tem maiores disponibilidades para cumprir com as suas obrigações, né? E disponibilidades com liquidez mais fácil. Agora vamos à dívida líquida. A dívida líquida, o que a gente pega? É uma parcela do passivo circulante. Lembra que o passivo circulante são as dívidas, obrigações e despesas de curto prazo. A dívida líquida vai englobar tudo, tá? O que é dívida de curto e de longo prazo. Mas a dívida líquida, o que ele faz? Ele vai pegar a dívida total ali da empresa, a dívida bruta, vai descontar do que ela tem de caixa, que é o que sobra, o que ela não conseguiria pagar com o que ela tem de disponibilidade de caixa. Então a gente vê que a dívida líquida aqui do Banco Santander é de 20 bilhões. E aí, Léo, isso é interessante, não é? Vai depender muito da capacidade de geração de caixa da empresa, se ela consegue pagar essa dívida líquida. Se ela não vai conseguir pagar com caixa, ela tem que ter uma geração de caixa que seja satisfatória para pagar essa dívida aqui. E aí a gente olha justamente agora para esse ponto do EBITDA aqui, tá? Então, vamos supor que, sei lá, você tem uma empresa e você tem 10 mil reais de caixa, mas a sua empresa tem 20 mil reais de dívidas totais. Então, sua dívida líquida é 20 mil de dívidas totais, tira o caixa, é 10 mil reais de dívida líquida. Agora, se você consegue ter um fluxo de caixa, um EBITDA de 20 mil reais, você está com uma dívida líquida EBITDA de meio, ou seja, sua capacidade de geração de caixa paga o restante da sua dívida e ainda sobra metade. E se a gente for ver aqui, a gente tem a dívida líquida aqui, ó, de Itaú 0,79, Banco do Brasil 1,34, Bradesco 7,7, ou seja, 7 anos para conseguir cumprir e pagar as suas dívidas, e Santander 0,91, ou seja, em menos de um ano a empresa consegue pagar as suas dívidas. Então, o que a gente tem aqui em termos de maior alavancagem, empresa com maior alavancagem, é o Banco Bradesco. Detalhe que os bancos brasileiros possuem uma alavancagem muito menor em comparação com os bancos americanos. Se a gente for pegar o maior banco dos Estados Unidos, que é um dos maiores do mundo, a alavancagem é de 19 vezes, ou seja, 19 anos tirando seu caixa para conseguir pagar as suas dívidas. Então, esse é um ponto importante. Agora, é interessante também, né? Obviamente, quando você faz essa análise, você vai abrir o balanço patrimonial da empresa, é importante que você olhe também, o que a empresa tem de dívida de curto prazo, se ela tem caixa para pagar essa dívida de curto prazo, se não tem, então você pode fazer uma análise desse balanço aí um pouquinho mais aprofundada. Mas, no geral, a alavancagem dos bancos aqui são mais baixas. O que a gente tem aqui de melhor em termos desses bancos é Itaú, depois seguido aí pelo Banco Santander. Bom, agora vamos ao valor patrimonial por ação para definir aqui o preço, né? Se a ação está barata, se não está. Então, um dos indicadores que eu gosto de olhar, você pode olhar o PL, né, que é o preço dividido pelo lucro, só que o lucro ele é muito instável, diferente do patrimônio líquido, que ele é muito mais linear, mais constante, então fica mais fácil, mais tranquilo da gente fazer essas projeções, embora sejam projeções mais conservadoras, visto que o lucro líquido tende a crescer mais do que o patrimônio líquido. Mas a gente tem aqui o VPA, o valor patrimonial por ação, é o que eu já venho comentando em outros vídeos, né? Imagina que você tem um patrimônio ali, você tem um carro que ele vale 100 mil reais e esse aqui é o seu patrimônio, né? Esse seu carro vale 100 mil reais. Beleza. E esse é um ativo que você tem,
Se você liquidasse ali todos os seus ativos, cumprisse com todas as suas obrigações, todos os seus passivos e tudo mais, e esse seu carro te sobrasse aqui, fosse o que te sobrasse de patrimônio líquido, com tudo pago, todas as suas dívidas, o seu valor patrimonial por ação, já que você tem uma ação, é de R$ 100.000. Vamos pegar isso daqui no caso de uma empresa, né? Então, se Sambi11, que no caso é Santander, resolvesse encerrar as suas operações, liquidar todos os seus ativos, pagar todos os seus passivos, todas as suas despesas, obrigações e dívidas, sobraria R$ 29,88 por acionista. E aqui que entra o PVP, que é o quantas vezes você tem a ação, você tem o preço de mercado, que é o quanto que ela está sendo negociada, e você vê que ela está sendo negociada aqui a 0,98 do seu valor patrimonial por ação. Tá? Então, ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial por ação. O que significa isso? Então, vamos àquele exemplo. Imagina que você tem um carro que vale R$ 100.000. No preço da tabela FIP ali, ele está inteiro, não tem nenhum vício oculto, não tem nada. E o preço da tabela FIP ali é de R$ 100.000. É o que vale aquele carro, é o preço que as pessoas normalmente compram. E aí, você está vendendo esse seu carro por R$ 50.000. Você está vendendo pela metade do que vale esse seu patrimônio líquido. Tá? Então, essa é uma medida aqui para a gente entender se o ativo está sendo negociado com desconto ou não. Obviamente, é importante olhar o histórico desse indicador ao longo do tempo para saber quanto que a empresa é negociada em momentos otimistas e por quanto que a empresa é negociada em momentos pessimistas. E se a gente for pegar aqui, ó, Banco do Brasil e Santander, são duas empresas que estão sendo negociadas, Bradesco também, mas são essas três empresas aí que estão sendo negociadas em um dos seus menores valores, né, em um dos seus menores PVPs aqui, pelo menos dos últimos 10 anos. Agora, esse earning yield é importante. Tá? O que significa isso? Pô, se eu comprasse essa empresa hoje, quanto que essa empresa daria de lucro e quanto que representaria do que eu paguei? Então vamos dizer que você comprou o mercadinho ali da esquina, você pagou R$ 100.000 por aquele mercado e ele deu um lucro final ali de R$ 10.000. Então, seu retorno, né, o seu lucro pelo preço que você pagou foi de 10%. E é isso daqui. Pelo preço que está sendo negociada a ação hoje, Banco do Brasil estaria em primeiro lugar, com o retorno para o acionista, ali, com lucro para o acionista de 25,22, pelo preço que está sendo negociado hoje, e o menor valor aqui está em Santander, a 10,57. E agora, a gente olha aqui quais são as projeções baseadas no PVP. Então, o que eu peguei? Cenário otimista, quando a empresa negociou no seu terceiro maior valor de PVP nos últimos 10 anos. Preço neutro, quando a empresa, o valor médio de PVP que aquela empresa é negociada. E o preço-alvo pessimista, que pega o PVP no seu terceiro pior PVP ali dos últimos 10 anos. Bom, então aqui a gente tem a projeção para cada cenário. Pegando uma média aqui desses três cenários, a gente tem que o resultado esperado para os próximos 5 anos seria um retorno de 74%. Maior do que Itaú, porque está sendo negociado com desconto maior do que o Itaú, e menor do que Banco do Brasil, porque Banco do Brasil tem um crescimento do patrimônio líquido maior. Santander, Itaú, Bradesco tem um crescimento do patrimônio líquido bem menor, então a gente tem essa consideração. Bom, vamos lá, em termos de performance, qual que é o banco que ganha aqui nesse caso? Bom, o banco que ganha aqui nesse caso, e que eu acho mais atrativo em termos de performance, eu olho para crescimento do patrimônio líquido e ROI dá 24,79% de crescimento do lucro líquido, perdão, e um retorno sobre o patrimônio líquido de 19,71%. Em termos de risco, se eu fosse escolher esse ativo, ia estar tomando risco ali um pouquinho maior, a alavancagem de 1,34 anos para conseguir pagar as suas dívidas, mas ainda assim uma alavancagem bem baixa. Tá? Então, eu conseguiria optar pelo Banco do Brasil, aqui tranquilamente. Se eu for olhar aqui em quesitos de performance ainda e preço também,
eu vejo que se eu comprar a ação pelo valor que ela está agora, me traria um retorno de 25,22% ao ano, só com o lucro que a empresa gera, e me sugere que a empresa também está sendo negociada aqui com bom desconto. Então, em primeiro lugar, escolheria Banco do Brasil. Agora, se você está olhando para algo que tem o menor risco, né, possível, mas que ainda tem uma perspectiva de valorização um pouco mais interessante, poderia optar por Santander. Santander, a gente tem uma alavancagem, né, uma dívida líquida EBITDA de 0,91, não tem o risco ali tão expressivo, não tem uma performance tão interessante, tanto quanto o crescimento do lucro líquido e quanto o crescimento do patrimônio líquido, mas a ação está sendo negociada com desconto, o que traria um retorno, né, por ação, pelo valor que está sendo negociado, de 10,57, e pelo crescimento do patrimônio líquido que ela tem e as expectativas de valor da empresa pelo múltiplo PVP, daria um retorno aí de 74%. Contudo, eu acho que o Banco do Brasil, por mais que seja uma empresa que tem envolvido aí governo, que acaba impactando o valuation da empresa, que tem a maior expectativa de crescimento do seu valor de mercado, né, assim como o retorno que você vai ter por se tornar acionista ali da empresa. Agora faz o seguinte, ó, deixa aqui nos comentários se você gostou aí dessa série de vídeos analisando aí esses 4 maiores bancos. Se inscreve no canal para não ficar de fora, clica no sininho porque vai sair outros vídeos, e se você não se inscrever, você pode perder algumas oportunidades, alguns conteúdos importantíssimos que podem mudar os seus resultados. E no mais é isso, deixa o like, se inscreve e nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.